nosso Deus. Grande, grande é o Senhor, digno de todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Grande, grande. Diga o que Ele é para ti nesta manhã. Engrandece o nome de Deus nesta manhã. Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és incrível, Pai. Santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Nós Te rendemos toda a honra, toda a graça. Nós damos a Ti nesta manhã, Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Somos gratos, Senhor, pelo que tens feito nas nossas vidas e pelo que ainda vais fazer, Senhor. Paizinho, vem falar aos nossos corações, não nos deixes sair daqui como nós entramos, Senhor. Transforma, renova, conforma, corrige, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bem. Bem, obrigado por esse bom tempo de louvor e adoração na presença do nosso Rei. Amém? Que bom. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Olha, uma pergunta. Alguém consegue lembrar onde é que estava, como é que era a sua vida em agosto de 85? Epa, alguns não eram nem nascidos, né? Alguns não eram nem nascidos, estavam longe, não estavam nem no pensamento, como dizemos às vezes. Alguns nem no pensamento estavam. Agosto de 85. Bom, eu vou contar um pouco sobre como é que foi o meu agosto de 85. Algumas coisas em agosto de 85. Tinha eu, na altura, 28 anos, estava a fazer, que eu sou de agosto. Casado com a Adelane há 7 anos, casamos cedo, sim, é verdade. Tinha ela 26. Já tínhamos 4 filhos. A mais velha, Ana Flávia, ia fazer, ela é de 79 também,
Então, ela ia fazer em setembro, ia fazer 6 anos. Tem a mesma idade do Fernando, estava a perguntar agora há pouco. E um pouco do que eu vou dizer, ele provavelmente não se vai lembrar por causa dessa tenra idade, mas os pais dele lembram de certeza, não é? E então, o Fernando e a Sejane e os filhos fazem parte da igreja onde eu cresci, onde eu comecei o meu ministério, e a igreja que nos enviou a Portugal há 35 anos. Né? Então, é muito bom tê-los conosco. Estão de passeio, já estiveram no Porto, já foram a Sintra, já foram em alguns sítios, foram ao estádio ver um jogo, não vou dizer mais nada. Não é? Então, é assim, então estão a ter contato com a cultura portuguesa, não é? E eu acho que amanhã vão à Espanha, não é? Ah, Paris, é um pouquinho mais longe, não é? Então, boa viagem. Muito bem. Então, nessa altura, 4 filhos, e o nosso mais novo está aí atrás, não é? Está em pé, o Jonatas, está naquela função hoje. E nesta altura, ele tinha 1 ano e 3 meses, e ele tinha sido, em agosto de 85, tinha sido curado de uma situação de saúde muito grave. E alguns aqui já ouviram, mas eu vou dizer brevemente. Então, o Jonatas, quando nasceu, foi sendo amamentado normalmente, mas ele era muito magrinho, mais do que ele é hoje, né? Muito magrinho, e não tinha músculos nem nada. Não, hoje tem músculos, não é? Então era assim muito magrinho. Então o médico teve uma brilhante ideia, que os médicos normalmente têm brilhantes ideias, nem sempre têm resultados brilhantes, né? Mas a ideia foi brilhante, que era para complementar um pouco com um produto, esqueci o nome, fórmula, né? Uma fórmula, tal, complementar um pouco. E ele teve alergia à fórmula. Teve alergia à fórmula e começou, não ficava nada, tudo que entrava saía. Aqueles que já foram pais, sobretudo mães, sabem que quando a criança começa a tomar do biberon, normalmente vai deixando, né, de mamar da forma como devia, da forma como realmente Deus fez. E então assim foi deixando de mamar na mãe, e a fórmula tinha alergia, trocamos de fórmula, e o Jonatas ficou mesmo só pele e osso. E nós entendemos que é só um milagre. Então, para reduzir a história, foi isso que aconteceu, não é? Ele foi curado, ele foi numa oração, num dia, nós oramos, num culto, Deus o curou, e hoje ele não gosta muito, mas até pode tomar leite e fórmulas, pode, não lhe faz mal nenhum. Então, Deus curou completamente, graças a Deus por isso. Em agosto de 85, então, estávamos nesta fase da nossa vida, e eu tinha terminado o meu curso na faculdade um ano antes, em 84. E então estava mais livre para desempenhar as minhas funções de pai, marido, professor, que era a minha profissão, e também o trabalho na igreja. Então tinha acabado de me formar, de terminar o meu curso na faculdade. A Derlane também, ela teve os 4 filhos durante os 5 anos de faculdade. Ela foi tendo filhos, estudando e tendo filhos, não é? E concluiu também em 84. Tinha um emprego estável, estava já há 11 anos nessa escola e não tinha intenção de mudar. E até onde eu sei, eles também não tinham intenção de me mudar para outro lugar, né? De me tirar, de mandar embora, né? Era um emprego estável, muitas responsabilidades, não só no ensino, mas responsabilidades de coordenação, também responsabilidades de direção. Uma escola privada grande, 7.000 alunos, desde da pré-infância até nós chamamos de pré-vestibular, a preparação para o curso superior. E estava numa fase em que o que é hoje chamado de UNIP, Universidade de São Paulo, a Universidade Paulista, assim é que iria vir a Goiânia para começar, e eu fazia parte desse projeto. Então, esta é a minha vida em agosto de 1985. Mas há um detalhe também muito importante. Eu e a Adelante sempre fomos muito ativos na vida da igreja. Então, tudo isso que vocês ouviram, não é? O nosso tempo livre, as nossas horas vagas, nossos fins de semana, não é? Eram muito dedicados à vida da igreja. Ensinando, pregando
evangelizando, visitando, aconselhando, muito envolvidos, e a igreja estava a crescer. Então nós entendíamos, nós a liderança da igreja, que ela precisava mesmo, era uma igreja pequena que estava a crescer, então ela precisava de alguém que tivesse tempo integral, que pudesse dedicar à igreja, porque estava a precisar mesmo. Estávamos à procura, oramos, e Deus até pôs no nosso coração, olha, se for da vontade dele, nós deixamos tudo, mas pronto, era muito complicado a igreja nos sustentar, uma família de 6, não é? Então era melhor ter o primeiro pastor ser assim, um casal, não é? Um filhinho só, alguma coisa assim, era melhor, então era mais fácil. E também o padrão de vida que nós tínhamos, obviamente a igreja não poderia acompanhar e nós quereríamos que ela acompanhasse, mas é sempre constrangedor, não é? Então estávamos neste momento, nesta fase da nossa vida, em agosto, de que ano? 1985. Bom, estava a acontecer em meados dos anos 80, no início, em meados dos anos 80 no Brasil, um despertamento missionário. As igrejas falavam muito em missões, e até hoje, mas naquela altura foi algo novo, porque até a data era muita ideia de missionários irem ao Brasil fazer o trabalho no Brasil. E então houve um despertamento que não, Deus nos chamou também para irmos e levarmos o Evangelho ao interior e a outros países, e pronto, nós levamos o Evangelho a outras culturas, e havia um despertamento missionário no país, não na nossa igreja ainda, né? Havia um despertamento. Então a nossa igreja foi ouvindo aquilo, e foi também pensando e refletindo, não é? Sobre, de facto, a missão da igreja como um todo, que não é só fazer uma coisa ou outra, mas a igreja deve fazer aquilo que Deus a chamou para fazer no sentido mais completo da palavra. No sentido daquilo que nós lemos esta manhã em Lucas. Lembram-se da leitura que nós fizemos? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável da salvação. Hoje é o dia da salvação. Este é o ano que Deus escolheu para salvar muitas pessoas. Amém? Pregar o ano aceitável da salvação. Então nós entendemos que nós também, Deus estava nos chamar também como igreja para fazer parte disso. E começamos a orar e a pensar nisso. Atos 1:8 que diz: recebereis a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo virá sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como também em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Repare que não era primeiro em Jerusalém, depois na Judéia. Se der para chegar a Samaria, ótimo. Confins da terra, só se for outra geração. Não é isso que diz o texto. Fala tanto em Jerusalém, como, ao mesmo tempo, em toda a Judéia e Samaria, toda a Judéia e Samaria, e, ao mesmo tempo, até os confins da terra. Nós começamos a entender isso, que a chamada de Deus para o seu povo, para a sua igreja, é de simultaneamente estar envolvido na evangelização local e até os confins da terra. A sua própria cultura e outras culturas, como a região da Samaria e outras culturas ainda mais distantes. Essa é a chamada de Deus, de Jesus, para a sua igreja, para nós. No domingo passado, o Daniel pregou aqui sobre a missão do cristão. Quem é que se lembra? A missão do cristão é... Ok, vou ajudar. A missão do cristão é fazer... muito bem. É fazer discípulos. Todo cristão, todos nós, se alguém online se acha-se que és cristão, e és mesmo, então a sua missão é fazer discípulos. Esse fazer discípulos, uns têm mais facilidade, outros menos. Por isso é que nós somos igreja. E vamos nos ajudando uns aos outros, vamos pedindo a Deus que use outra pessoa porque não conseguir, ou então vamos juntos, não é? Convidamos, fazemos um encontro de mulheres e convidamos pessoas que não conhecem a Cristo. Quem diz encontro de mulheres, diz de homens, de casais, não é? Então, é assim. Missão do cristão, fazer discípulos. Outra coisa que ele disse no domingo, que missões fazem parte do caminho de Jesus. Missões fazem parte do caminho de Jesus. Não é um apêndice. Não é assim, olha, umas tem, outras não. Não é? Não, faz parte da missão da igreja, do caminho de Jesus. Fazer missões. Levar Cristo, levar o Evangelho, a boa nova do Evangelho, a outras culturas, a outros povos. Faz parte do DNA da igreja. Deve fazer.
Então a missão da igreja, a missão do discípulo, do cristão é fazer discípulos. E a missão da igreja, nós podemos resumir em duas coisas grandes que Jesus falou. Uma é o grande mandamento e a outra é a grande comissão. Conseguimos lembrar qual é o grande mandamento? Perguntaram a Jesus certa vez, qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, né? Com todas as suas forças, não é assim? Amarás o Senhor teu Deus assim, com tudo, sempre. Esse é grande, esse mandamento é grande. Quantos de nós cumprimos esse mandamento? Só esse. 100% do tempo. Né? Esse é grande mesmo, é um grande mandamento. É o principal, esse é o principal. Começamos por aí. E o segundo, disse ele, ninguém perguntou, mas Jesus fala o que ele quer, não é? Ele falou, e o segundo semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com esse amor que nós temos a Deus, Deus nos dá amor também para amar a nós próprios e amar ao nosso semelhante. E qual é a grande comissão? Em Mateus 28. Sim, há várias versões, mas é Mateus. É assim, Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, o grande mandamento e a grande comissão, juntos, são a missão da igreja. É como duas asas de um pássaro ou de um avião, né? Precisamos das duas. Não só amar a Deus e ao próximo, não só levar o evangelho, não é? Fazer discípulos de todas as nações, as duas coisas, né? O grande mandamento e a grande comissão. Então, eu estava a falar em que mês, de que ano? Agosto de 85. Estamos lá, não vamos perder, não é? Então nós entendemos, nós começamos a perceber isso cada vez melhor, eu e o pastor Gerson, não é? Começamos a perceber essa verdade, reconhecemos essa verdade. E falamos, vamos a uma conferência missionária. Vamos a São Paulo. São Paulo fica a 1.000 quilômetros de Goiânia. Então nós metemos num autocarro, eu acho que foi na época, e fomos até São Paulo participar de uma conferência em julho de 85. Um mês antes. Ok? Estão comigo? Um mês antes. E participamos da conferência. Em agosto de 85, eu estou encantado da vida com essas coisas todas, essas responsabilidades, a buscar a Deus, mas família, filho recém-curado, emprego estável, etc. Tal, igreja a crescer e a precisar de um pastor a tempo inteiro. E eu recebo uma carta. Uma carta enviada de Portugal, alguns aqui conhecem, pelo irmão Ricardo e Massara. Eles enviam uma carta. E naquela carta havia várias coisas, mas o assunto principal era: passa a Portugal e ajuda-nos. Era essa, basicamente. Resumindo a carta, era: passa a Portugal e ajuda-nos. Agora, não sei se acompanharam tudo que eu disse, mas isso, perante os factos todos que eu acabei de relatar, não fazia o mais pequeno sentido. Não, humanamente isso não dá, quer dizer, não faz sentido nenhum. A igreja é pequena, a visão missionária da igreja em Portugal, no Brasil todo, era ainda pequena, recursos pequenos, né? A inflação do país e as dificuldades financeiras das igrejas não fazia sentido. Família de 6, emprego estável, bom salário, estou a ajudar a minha, ela precisa de mim, não fazia sentido. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir aqui em Atos, capítulo 16, versículo 9. Atos 16, 9. Enquanto estou a abrir, a verdade é que em março de 88, 2 anos e tal depois, chegamos cá. Após uma preparação, a preparação que foi possível, algum suporte financeiro, o mínimo indispensável e, sobretudo, muita oração. Muita oração. Muita oração. Nós temos até a data muita gente que ora por nós. E graças a Deus por isso. E então nós recebemos essa carta e me faz lembrar de Atos 16, versículo 9. Encontraram? Versículo 9 diz assim:
Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vamos orar? Pai, as coisas que estamos a falar nesta manhã são sempre um desafio tão grande, parece tão distante de nós, tão difícil, tão impossível aos homens, aos nossos olhos. Mas nos lembramos daquilo que estudamos ainda esta semana nos grupos, em Lucas 1, não há impossíveis para Deus. Nada é impossível para Deus. E temos experimentado isso de muitas maneiras, desde curas na nossa vida, e familiares e amigos, até provisão financeira, direção sobrenatural. Muitas maneiras temos experimentado isso, não há impossíveis para Deus. Então pedimos que ao falar sobre isto, nesta manhã, o Teu Espírito Santo nos ilumine, abra o nosso entendimento, nos ajude a afastar distrações, coisas que nos impedirão de estar atento à Tua voz, ao Teu ensinamento, à Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos ouvir o que Tu tens para nos dizer. Para cada um de nós, para cada família aqui representada e para esta Tua igreja, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Atos 16, 9, temos que ver o contexto. Vamos voltar a alguns versículos. Estamos juntos? Vamos começar no versículo 4. No versículo 4, nós lemos assim: quando iam passando pelas cidades, eles lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Isto aconteceu no capítulo 15. No capítulo 15, nós encontramos algumas determinações que a igreja em Jerusalém se reuniu e estabeleceu. Então, eles iam visitando as igrejas. Olha, tem aqui aquilo que a igreja de Jerusalém disse que nós devemos fazer. E é importante ler ali para saber o que também. Não vamos ler agora, porque isso é outra pregação. Então, eles foram entregando, mostrando às igrejas. Versículo 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Uau, que bom! Eram confirmadas na fé e cresciam em número. O que normalmente alguém faria que está a visitar a igreja? As igrejas estão a crescer. Acho que normalmente é uma coisa ou outra. Ou vai procurar uma igreja que está grande para ajudar, não é? E fazer parte daquele movimento grande. Ou então ir para uma igreja que está ainda mais pequena e é precisar de ajuda, não é? Para ajudar aquela igreja a se fortalecer, uma coisa ou outra, não é? Ou fica numa que precisa mais, ou fica numa onde o movimento está grande. É a tendência natural do ser humano. Mas nós lemos no versículo 6 que Paulo e a sua equipa não fez isso. Tá? As igrejas eram confirmadas na fé, cresciam em número e passando pela Frígia, foi para outro lugar, a Frígia. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O quê? Vocês leram bem o que está escrito aí? Então aqui chega um momento em que eles querem levar o Evangelho e o Espírito Santo o impede. Não é para ir aí agora. Agora não. Curiosamente, a Ásia, a palavra Ásia, quem sabe o que significa Ásia? A Ásia significa Oriente, a parte leste, a parte onde o sol se levanta. Onde o sol se levanta. Então, hoje, para nós, a Ásia é o extremo Oriente, né? O extremo Oriente. E depois tem o Oriente Médio, né? Mas naquele tempo, em que eles não conheciam tudo o que havia, né, para o Oriente para eles era a região da Turquia, ou seja, era o leste, era o Oriente. Aquela região era a Ásia deles. Então, quando Paulo diz que queria ir para a Ásia, né, é essa região. E nessa região, grave esse nome, havia uma cidade chamada Tiatira. Qual é o nome da cidade? E outra cidade chamada Éfeso. Éfeso era grande, Tiatira nem tanto, mas havia muitas outras, mas Tiatira e Éfeso, guardem esses nomes. Então, o Espírito não permitiu, não impediram de anunciar a palavra na Ásia. Bom, versículo 7, e quando chegaram a Mísia, ou seja, eles não ficaram, não vamos para a Ásia, agora também vou a Moar, não vou para lado nenhum. Não, continuaram,
chegaram a Mísia e tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. A Bitínia, naquela época, era uma situação no norte, então foi praticamente assim, ele queria ir para o sudeste, pronto, ele ia para baixo, sul, não é? Não é bem isso, mas pronto, não vamos dar aula de geografia aqui agora. Então eles queriam ir para a Ásia e como não foi permitido, então ele disse, então vamos no sentido contrário, vamos para o norte, para a Bitínia, não é? Mas o que o Espírito Santo faz? Também não é por aí. Versículo 8, e tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Troade era uma cidade portuária, uma cidade grandinha, portuária, ali naquela região. Eles foram, bom, vamos aqui para essa cidade de Troade. E vem o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe regou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora, onde é que é a Macedônia? Uma coisa sabemos, não é nem na Ásia nem na Bitínia, né? Também não era em direção a Jerusalém e Israel, não era. Então, era na outra direção, no sentido oeste, que era atravessar o mar Mediterrâneo e ir dar à Europa. A Macedônia era uma região ao norte da Grécia, que chamava Macedônia na época. Então, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu imagino, e pela lógica, pelo que nós lemos, faz sentido, que nunca tinha passado pela cabeça do Paulo ir ali, né? Mas o Espírito diz, olha, o Espírito não, a visão diz, o homem na visão diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E é importante nós entendermos que o Espírito Santo, ele chama como quer, usa variadas formas para chamar, não é? Variadas formas. E neste caso foi assim. Mas pronto, vamos a depois da chamada. O que aconteceu depois da chamada? Estão comigo? Amém? Vamos continuar? Versículo 10. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, um pouquinho de português agora. No versículo 8, fala assim, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. O autor estava com eles? Desceram. Não. No versículo 10 diz, e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. O que aconteceu aqui? Olha, de repente, o autor, Lucas, faz parte da missão. Então, provavelmente, Lucas vivia em Troade, nessa cidade de Troade, onde ele teve a visão, fazia parte dos crentes daquela cidade, ou alguém, e então ele passa a acompanhar a missão no versículo 10. Procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia. Os ventos estavam a favor, não é? Agora sim. O Espírito Santo não está a impedir nada, até os ventos estão a empurrar. Vamos embora. E no dia seguinte para Neápolis. Neápolis já era na Macedônia, já era na Europa. E dali fomos para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Primeira no sentido de principal. Era a primeira, era a principal cidade nesta parte da Macedônia. E é uma colônia. Quando disse que é colônia, era colônia romana. Ou havia lá, então, pessoas que foram soldados romanos, e que centuriões, pessoas, e que iam para lá fazer a sua reforma. Mas então era considerado uma cidade importante no reino, no Império Romano. Era uma colônia. E estivemos lá alguns dias nesta cidade. Tiveram alguns dias, sem fazer muita coisa. Eu imagino, aquilo que eu faria, e creio que Paulo e a sua equipe fez, andaram pela cidade, de um lado para o outro, caminhadas de oração. Já ouviram falar? Caminhadas de oração? Andaram a caminhar na cidade, de um lado ao outro, a orar pelo comércio, né, que viesse, convencesse dos erros do comércio, da vida comercial, orar pelas autoridades da cidade, orar pelos moradores, pelas famílias. Caminhada de oração, buscando direção de Deus. E aí o versículo 14, ou melhor, estamos em onde? 13 agora, né? E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Como é que ele soube? Andando, falando, ouvindo, procurando conhecer como é que funciona. E ele vai então no sábado para um lugar onde costumava haver oração, e assentando-nos,
falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, o tecido chamado púrpura era dos mais valiosos da época. O tecido púrpura é aquele que os imperadores usavam, aquele manto, cor púrpura. Né? Então, um tecido caríssimo. E ela era vendedora de púrpura. Então era uma comerciante assim, né? Top, né? Alto nível. Não é assim? Vendedora de púrpura, ela estava ali, ela servia a Deus. O que significa que servia a Deus? Que era uma pessoa já temente a Deus. Não conhecia Jesus, mas era temente a Deus. E procurava servir a Deus com a sua vida. Muitas pessoas, ainda hoje de manhã, falando na nossa formação, algumas pessoas disseram, olha, eu antes de conhecer a Cristo, eu buscava a Deus. Eu procurava compreendê-lo e andar com ele, entendê-lo. Né? Então, Lídia era assim. Ela era temente a Deus. Ela servia a Deus, mesmo não conhecendo a boa nova do Evangelho. Ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, foi rápido aqui, né? Foi rápido, ou seja, ela ouviu, ela percebeu, ela decidiu, e eles falaram sobre a identificação com Cristo nas águas do batismo, e ela foi, logo ali estava junto à água, né? Estava ao pé do rio, foi logo batizada, e depois de batizada, ela e a sua casa, será que a casa estava toda aí, a família estava toda com ela? Ou ela foi lá em casa buscar a malta? Né? A família, não sabemos. Mas o certo é que a conversão foi da família, da casa. E muitas vezes, quando falavam assim, a casa, incluía os servos, as pessoas que trabalhavam na casa. Então, não sabemos, né? Mas ela e a sua casa foram logo, receberam o Evangelho, perceberam o Evangelho, decidiram e foram batizados, ela e a sua casa. Ela nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu a isso. Então, ela não só tinha experimentado mudança de vida, como queria exercer a hospitalidade. Entra na minha casa, eu quero servir uma refeição, quero hospedar-vos, quero recebê-los na minha casa. Que bonito, não é? E depois o texto continua em Atos 16. Então, antes e depois da chamada, vemos aqui algumas coisas. Agora, lembra de uma cidade que eu pedi para memorizarem o nome? Tiatira. De onde é que era Lídia? Não é interessante? Deus não permitiu que ele fosse a Tiatira. Ele atravessou o mar, foi à Europa, Filipos, evangelizar uma pessoa da cidade de Tiatira. Tão interessante isso. E depois, na mesma viagem, ele continua, dá a volta, vai a Atenas, Corinto. Quando ele atravessa de volta, sabe para onde é que ele vai? Qual o porto onde ele chega? Éfeso. Na mesma viagem, na volta, ele passa por Éfeso. Tão interessante. O momento de Deus seguir a direção do Espírito Santo. Bom, Paulo em Filipos teve reações diferentes. Quem já leu o capítulo 16 de Atos, sabe que houve reações, foram todos a favor? Foram? Todos gostaram? Todos como a Lídia? Não é? Então houve quem aceitasse como a Lídia, a sua casa e vamos embora. Mas depois alguns começaram, depois havia uma mulher, uma jovem demoniada, lembram-se disso? Ela possessa pelo demônio, e eles a libertaram, e depois as pessoas que costumavam vender, usar as adivinhações dela para ganhar dinheiro, agora está a acabar com a economia da nossa cidade, lembram disso? E teve oposição das pessoas, foram presos, foram para a prisão, foram açoitados, na mesma cidade, onde a Lídia aconteceu isso que eu acabei de ler, eles foram presos, açoitados, metidos na prisão, aí Deus faz como Ele quer, né? É a hora de nós falar, mas Deus, eu estava a te servir, estava a fazer tudo bem, e agora estou aqui preso, açoitado. Mas ele e Silas tiveram a ideia de cantarem, né? Estava cantando, um terremoto, e as cadeias se romperam, e o carcereiro queria se matar, e Paulo disse, não, nós estamos todos aqui. Então, o que eu devo fazer? Aceita Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E então evangelizaram o carcereiro e ele e a sua casa. Também foram batizados, também se salvaram. Está lá em Atos 16, é o capítulo 16. Reações tão diferentes. Mas sabe outra coisa, um fruto dessa visita? Mais um fruto? Quem já leu a carta aos Filipenses? É uma das cartas mais alegres, não é? É chamada carta da alegria às vezes.
né? E Paulo está a falar de tantas coisas alegres que aconteceram na sua vida, fruto do seu conhecimento, do seu trabalho na cidade de Filipos. E assim também é a nossa vida aqui em Portugal, e onde nós formos levar o Evangelho, haverá pessoas que vão aceitar, vão ouvir, vão gostar, vão ser batizadas, vão seguir, e haverá quem não goste, haverá quem persiga, haverá quem nos meta em prisões, talvez não prisões físicas, dependendo de onde formos, né? Não é? Possam nos torturar até, e parece que está tudo a correr mal, mas depois Deus intervém. É assim. Deus é Deus naquele tempo e também hoje. Então, quando nós lemos no versículo 9 que eles não sabiam para onde ir, só sabiam que tinham que ir. Porque essa é a missão da igreja. A missão do cristão é fazer discípulos, a missão da igreja é levar o Evangelho. É amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, não é? E levar o Evangelho, a boa nova, essa é a missão. E eles só sabiam que tinham que ir. Então, quando não sabiam para onde ir, Deus dá uma visão. O homem diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus chama, como eu disse há pouco, de muitas coisas, mas normalmente é uma combinação entre duas coisas. Necessidades do local, não é? Pode até ser físicas e tal, mas necessidades, sobretudo, a necessidade de Deus, não é? Mas pode ser também físicas e materiais. Necessidades por um lado e disponibilidade do outro. É a combinação entre haver necessidades. Algum lugar que não precisa? Bom, então necessidade é para todo lado, né? Muitas vezes o que falta é disponibilidade. Disponibilidade. A chamada de Deus é de muitas maneiras, mas será o resultado de uma combinação da necessidade, nós temos consciência da necessidade e estamos disponíveis. Olha só para um pouco de informação interessante para quem conheceu o irmão Ricardo e irmã Sara. Bom, naquela época, quantos anos eu tinha? Em agosto de 85? 28. Não sei se eles se lembram, né? 28. Cheguei cá com 30. Ok, muito bem. O irmão Ricardo e a irmã Sara, quando terminaram o seu curso teológico e foram chamados por Deus para fazer missões no Brasil, na Amazônia, e a Amazônia de hoje, por mais rústico que seja, nos anos 50 era bastante mais. E eles então aceitaram a chamada e foram para a Amazônia fazer missões, depois mais tarde vieram a Portugal. Eles tinham 22 e 21 anos. E deixaram tudo e foram embora para a Amazônia. O Orlando, quem conhece o Orlando? O Orlando, antes de vir e trabalhar conosco agora, ele esteve em Portugal antes de mim, antes de nós chegarmos. Ele veio a Portugal em 1900, e eu anotei aqui para não escrever, em 1979, com 25 aninhos. O Orlando esteve em Portugal, esteve em Espanha. E o objetivo dele, sabe qual era, naquela altura, a cortina de ferro, era um dia ir para a Rússia como missionário. Não foi, mas se falarem com ele, ele sabe umas palavras em russo até hoje. Porque ele estava a aprender russo para ir à Rússia, levar o Evangelho, em 1979. É impressionante como Deus trabalha. Num dos livros do Ed Stetzer, ele escreve assim: Deus é um Deus missionário nesta cultura e em todas as culturas. A sua natureza não muda com a localização, portanto, uma postura missionária deveria ser a expressão normal da igreja em todos os tempos e em todos os lugares. Todos os tempos e em todos os lugares. E eu tenho, queridos irmãos, passados esses séculos todos, uma má notícia para vos dar. A má notícia é que a tarefa está longe de estar acabada. Muito longe de estar acabada. Há muitos povos que ainda não ouviram. Alguns são mínimos, mas não ouviram. Há lugares, há áreas em países onde o Evangelho já chegou, mas naquela área ainda não. Há muito lugar ainda. A tarefa não está acabada. Em Portugal, alguém precisa de Jesus? A tarefa não está acabada. Na minha família, alguém precisa de Jesus? A tarefa não está acabada. E é interessante, é importante nós pensarmos nisso à luz de tudo que está acontecendo no momento, que é muito triste, é muito chocante, todas as guerras e rumores de guerras e terremotos, inundações, os sinais dos tempos que fazem as pessoas pensar, a vinda do Senhor está próxima. E é verdade.
está mais próxima do que estava, não é? E pode ser agora. Mas sabe o que diz Mateus 24:14? Vamos ler? Mateus 24:14 diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, todas as gentes, E então virá o fim. Então, esses sinais todos são os sinais da volta de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, seja através da internet, seja não sei como, o Evangelho tem que, antes do fim, ser pregado em todas as nações, para testemunho de todas as gentes. Pode acontecer rápido. Hoje nós temos a internet, não é? Temos aí maneiras de fazer isso rápido. Mas ainda não aconteceu. Ainda não é hoje. Eu acho. Também é difícil. Nós não podemos nem marcar o dia, nem dizer que não é hoje, né? Então, mas não parece ser hoje. Não parece. Pode ser amanhã ou depois. Na próxima semana. Temos que estar sempre prontos. Sempre prontos. Então, o meu desafio final, antes de nós terminarmos, é perguntar onde é que estão os homens e as mulheres entre 20, 25, 30, 35, 40, 45 e por aí fora. Deus chama pessoas da minha idade, Deus chama. Esses velhotes como eu, Deus chama. Onde é que estão esses homens e as mulheres que Deus está a chamar para deixar uma situação estável, tranquila, não é? Ou uma situação cheia de desafios, onde não faça sentido nenhum, casados ou não, com filhos ou não? Onde estão aqueles que Deus está a chamar? Venha e ajuda-nos. Com certeza haverá entre nós pessoas assim. Talvez alguns que ainda estão a crescer, né? E outros que já estão crescidos. Que Deus está a chamar. Passe a, sei lá, São Tomé e Príncipe e ajuda-nos. Passe a Timor-Leste e ajuda-nos. Bom, estou a pensar em falar português, não é? Mas há tantos outros sítios onde a pessoa vai ter que aprender outra língua, talvez. Ou pode ser uma região de Portugal, onde a necessidade é grande. Passe a e ajuda-nos. Que Deus nos ajude a responder, como Paulo. E como muitos missionários, ao longo da história, têm respondido. Amém? Responder, olha, vamos rápido. Até os ventos vão ajudar e empurrar o navio depressa. Amém? Glória a Deus. Nós temos a oportunidade de participar de muitas maneiras. Espero que Deus esteja realmente a mexer conosco, no sentido de nos chamar para sermos enviados. Mas enquanto não, nós não temos desculpa para não nos estar envolvidos. Podemos começar pela oração, hoje mesmo. Quem não está a orar por algum missionário, algum campo missionário, hoje mesmo. Peça a Deus orientação e comece a orar. Por um campo missionário, por uma missão, por alguém que conheça, que está em outro país, em outra cultura. Outra forma que podemos participar, Deus vai tocando no nosso coração, nos convencendo, podemos cooperar financeiramente. Quando o missionário volta a casa, podemos apoiá-lo. Há muitas formas que nós podemos participar deste empreendimento fundamental da igreja. Esta é a missão da igreja. Amém? Vamos colocar de pé e pedir a Deus que nos use como igreja e também individualmente, cada um de nós, para levar mais longe a boa nova do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo testemunho da Tua Palavra, pelos exemplos que podemos ver nela e depois, inspirados por ela, o Senhor tem feito ao longo dos séculos até hoje. Muito obrigado, Senhor. Por aqueles que ouviram a chamada e responderam. E quando foram impedidos de ir aqui ou ali, não desistiram, mas continuaram a entender que somos chamados a fazer discípulos e a levar o Evangelho àqueles que não te conhecem. Pai, nós pedimos que, como igreja, o Senhor continue a falar conosco, a nos despertar, a usar-nos a nós, os nossos filhos e, no caso de alguns de nós, os nossos netos. No momento certo, o Senhor escolha e separe e envie. Ó Deus, que nós estejamos prontos para apoiar, a
ó Deus, ser a quem o Senhor vai usar para apoiar em oração, financeiramente, encorajamento, ó Deus. Sim, Pai, nós queremos fazer parte da missão que Tu nos deste. Ó Deus, neste momento, aqueles que estão online, aqui presencialmente, que sentiram algo diferente, um toque no seu coração nesse sentido. Pedimos que o Senhor continue a trabalhar, a encorajar, a orientar, e que nós, como igreja, façamos a nossa parte de ajudar a encaminhar de acordo com a Tua vontade. Deus, ó Deus, faz a Tua obra em nós. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, obrigado por ter estado conosco, aqui estão online, e eu vou despedindo, não é? Que Deus abençoe a sua semana, até nós nos encontrarmos novamente. Gostaria de pedir a todos que se sentem um instantinho antes de nós irmos e antes de nós terminarmos. Que Deus abençoe, uma boa semana. Estava a falar com eles, está bem? Para vocês também. Deus abençoe e boa semana. Então, algumas coisas aqui, o Fernando, a Sejane e os filhos, bem-vindos, já tive a apresentar, não é? Venham mais vezes, é uma alegria tê-los conosco, sempre que vier.